Vamos lá então, pessoal, para mais uma revisãozinha rápida aqui de biologia molecular e celular. E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre a meiose, que é um processo de divisão celular que vai acontecer nas células da linhagem germinativa, que são as células que vão dar origem aos espermatozoides para os homens e aos óvulos para as mulheres. Esse processo de divisão celular ele consiste em duas etapas de divisões que vão gerar, a partir de uma célula diploide, 4 células haploides, ou seja, são células que possuem apenas uma única cópia de cada cromossomo existente no nosso organismo. Nós somos seres que possuem 2 cromossomos, um oriundo do pai, outro oriundo da mãe, de cada um dos 23 cromossomos, né? E aí, nessa divisão, nós teremos células que vão ter apenas uma única cópia. A meiose e a mitose são processos de divisão celular muito parecidos, porque ambas possuem a prófase, a metáfase, a anáfase, telófase e citocinese. Só que na meiose existem duas diferenças fundamentais. A primeira é que a meiose tem duas fases, então, ou seja, ela faz uma, entre aspas, mitose, que corresponde à fase 1, e na fase 2, as duas células que foram geradas nesta mitose são divididas em 4 células. Então, nós podemos dividir que a meiose possui prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese, e prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2 e citocinese. A citocinese é quando a célula já terminou esse processo. Bom, e a segunda diferença é que na prófase 1 acontecem alguns mecanismos de recombinação homóloga do DNA para aumentar a variabilidade genética das células haploides que vão ser geradas. E nessa fase nós temos 5 divisões específicas que vão acontecer na prófase, que é o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, diplóteno e a diacinese. O que corresponde a cada uma dessas fases? O leptóteno, então, está escrito aqui, que é o movimento dos centrossomos e a formação dos fusos mitóticos. No zigóteno vai ter a condensação cromossomal, só que nessa questão de condensação vai permitir que haja uma aproximação entre os cromossomos homólogos. E aí na terceira fase, que é o zigóteno, vai acontecer o crossing over, que é a recombinação homóloga entre os cromossomos homólogos, né? Então as cromátides irmãs vão trocar bases entre si para aumentar a variabilidade genética. E aí vai ter a quebra no envelope nuclear e os microtúbulos vão se ligar ao citócoro, ok? Dessa fase em diante, o processo ele vai ser idêntico ao que ocorre na mitose, tá? Então, tem um vídeo anterior que eu falei sobre mitose, você dá uma olhadinha lá, vê como acontece esse processo. Então, a gente tem aí, então, bem delineadinho o que significa a mitose e a sua função específica, beleza?